Olá, muito boa tarde. A tradição missionária de Portugal e a proximidade de muitos portugueses em relação a projetos de missão além fronteiras é uma realidade que ganha crescente dinamismo pela ação das obras missionárias pontifícias. O trabalho realizado nos últimos anos merecerá agora a análise dos convidados do programa Eclésia, o padre Manuel Durães Barbosa, diretor das obras missionárias pontifícias, e o padre Tony Neves, diretor do Departamento de Animação Missionária do Patriarcado de Lisboa. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Padre Durães Barbosa, que balanço faz deste período em que foi diretor das obras missionárias pontifícias, o período que está a terminar? Foram 12 anos? 11 anos em que esteve à frente das obras missionárias pontifícias. Interessa, antes de mais, clarificar qual é a identidade desta instituição, Obras Missionárias Pontifícias? Obras Missionárias Pontifícias é uma instituição a nível nacional que, na dependência da Congregação de Evangelização dos Povos, dependente de Roma. Por isso é uma instituição nacional, porque cada país, vivendo a dimensão missionária da Igreja, deve ter implantada esta instituição das obras missionárias pontifícias, que são como que o prolongamento da vontade do Papa de fazer, porque a partir de 1922 são pontifícias, são obras missionárias do Papa e são um prolongamento no país de toda esta dinamização que se pretende da Igreja. E coordena essa dinamização? Pretende coordenar. Nestes últimos 11 anos, então, quais foram sendo os projetos que quis desenvolver? Eu, no primeiro ano, estive um pouco em silêncio, refletindo, pensando... Olhando aquilo que estava a acontecer. Aquilo que estava a acontecer, e a partir do segundo ano comecei a agir. Eu tinha como intenção, antes de mais, fazer com que esta instituição, as obras missionárias pontifícias, fossem conhecidas, porque não eram muito conhecidas em Portugal. Conhecidas não só a nível das dioceses, falando junto dos bispos de cada diocese e falando aqueles que eram responsáveis como diretores diocesanos. A primeira atividade era fazer com que elas fossem conhecidas e fossem, por assim dizer, o coordenador de todo o esforço missionário feito pelos institutos missionários em Portugal. Porque os institutos missionários em Portugal têm um papel muito importante desde há longos anos. Atingiu esse objetivo? Com certeza que atingi, em parte, eu posso dizer que atingi, que as obras missionárias são muito mais conhecidas desde há 10 anos e, por outro lado, consegui um objetivo, em parte, eu não posso dizer totalmente, mas a partir das obras missionárias pontifícias trabalhamos em conjunto com os institutos missionários, coordenando, a partir das obras missionárias pontifícias, todo o esforço que se fez. E eu, pessoalmente, estive presente em todas as reuniões, quer do IMAC, que é a Associação dos Institutos Missionários dos Provinciais, a ANIMAG, que é o Departamento da Animação Missionária dos Institutos Missionários, inclusive na Missão Press, porque tenho também uma revista. E este objetivo foi conseguido no sentido de fazer com que todos em conjunto trabalhemos numa ação comum. A análise do Padre Tony Neves, enquanto missionário, enquanto jornalista, enquanto também diretor de um departamento numa diocese, no caso no Patriarcado de Lisboa, deste Departamento de Animação Missionária, este conhecimento de uma organização coordenadora passou, de facto, passou para o terreno? Eu acho que sim, e passou de muitas maneiras. Se calhar a maneira mais interessante foi mesmo de ter havido uma forte interação entre as obras missionárias, os institutos missionários e as dioceses.
Eu acho que isto era absolutamente decisivo, porque criou-se muito uma ideia que, a meu ver, não seria absolutamente correta, mas era a ideia de que em Portugal a Igreja tinha diversas frentes, tinha diversos agentes que não se coordenavam muito entre eles. Os institutos missionários faziam o seu trabalho, as dioceses faziam os seus trabalhos, através das paróquias, depois havia outros movimentos, mas não havia muita coordenação. Eu acho que um dos grandes méritos do trabalho do Padre Durães foi tentar criar uma coordenação muito efetiva entre estes diferentes atores num cenário assim de uma guerra missionária que era importante levar por diante. Claro que o facto de termos tido em 98 o ano do Espírito Santo, que foi transformado num ano missionário, permitiu que depois, em 2008, 10 anos mais tarde, se fizesse um grande congresso missionário, que foi de facto um grande sucesso, e que aí nesse congresso vimos toda a gente. Vimos os institutos missionários, vimos as dioceses, vimos as paróquias, vimos outros movimentos e vimos sobretudo muitos jovens. Se calhar o potenciar a missão no planeta jovem também ajudou muito a que as obras missionárias conseguissem levar por diante uma dinamização missionária em Portugal que antes, ou até há bem pouco tempo, não era tão evidente. Aí em torno dos projetos de voluntariado missionário que foram existindo? O voluntariado missionário é, se calhar, a expressão recente mais interessante deste envolvimento das novas gerações na missão da Igreja. Com dados que, a meu ver, são absolutamente relevantes. Um deles é o facto de, quando um jovem parte em missão, e quando um jovem se empenha aqui em Portugal em missão, há toda uma comunidade que se envolve, a começar pelas famílias, pelo círculo de amigos, pelos colegas de escola e de trabalho, pela paróquia, e isto trouxe uma dimensão muito, muito nova à missão, porque enquanto a missão foi, sobretudo a missão lá fora, foi protagonizada quase em exclusivo pelos membros dos institutos missionários, e isso não tocava, regra geral, nem as paróquias nem as famílias, o envolvimento de leigos, sobretudo jovens, veio abanar as famílias e veio, enfim, trazer esta convicção de que a missão é de todos e as famílias não podem ficar aliadas. Padre Manuel Durães Barbosa, depois deste conhecimento, qual foi o projeto seguinte? O projeto seguinte foi fazer com que os diretores diocesanos tivessem uma equipa plural, no sentido de reunir as forças vivas da diocese, quer leigos, quer sacerdotes diocesanos, quer institutos missionários, de modo a ser, na diocese, uma expressão da dinâmica a imprimir à dimensão missionária da Igreja. Consolidando aí a rede regional e local da animação missionária. Com certeza. Eu consegui, em parte, fazer com que algumas dioceses tivessem uma equipa a funcionar 100%. Em muitas dioceses não consegui, mas esperando que a força desta carta pastoral depois do Congresso de 2010 seja um incentivo no sentido de se criarem, porque aqui está previsto o Centro Missionário Diocesano, onde se inclui o diretor diocesano da diocese e forças vivas, representantes, são plurais, leigos, sacerdotes, institutos missionários, etc. Portanto, consegui, em parte, que algumas dioceses se dinamizassem, porque este esforço é um esforço que é permanente e não se pode conseguir tudo. Portanto, este é um outro aspecto. Um outro aspecto que eu consegui implementar foi, a partir do ano 2004, fazer um simpósio sobre a missão, sobretudo para 4 dioceses, para Lisboa, para Leiria, para Setúbal e Santarém. Sobretudo para os parcos leigos empenhados na missão. Seria um ensaio em ordem à realização do Congresso de 2008, cujo livro, existe um livro, Atas do Simpósio, e depois existe um livro também do Congresso.
Este livro é sobre as jornadas missionárias de 2004 a 2010. Com o resultado dos debates que aí foram os debates que se fizeram. Mas, essencialmente, nós realizamos o simpósio pensando no Congresso Missionário de 2008. E aí houve um ano de preparação para a realização do Congresso e houve um grande envolvimento da Igreja de todas as dioceses. E já vamos especificar mais esse envolvimento e, sobretudo, as conclusões que saíram desse Congresso. Antes gostava, no entanto, de perguntar ao Padre Neves que a expressão pode ter um departamento, essa tal rede de que falava o Padre Durães, que a expressão pode ter um departamento numa diocese, num conjunto de outros departamentos, também eles com atividade e com dinamismo. À missão é reservado que lugar? Pois, eu acho que o grande papel de um departamento diocesano da animação missionária é dar direito de cidadania à missão no quadro da diocese. Concretamente no de Lisboa, que coordeno há uns anos esta parte, acho que isso progressivamente vai acontecendo. Para isso, se calhar era preciso criar algumas estratégias que já existem noutros âmbitos da pastoral, maiormente na catequese, na pastoral juvenil, que têm a ver com o envolvimento das vigararias. Lisboa tem quase uma vintena de vigararias e a missão só pode aparecer no quadro de uma pastoral diocesana se também aparecer no quadro mais pequenino de uma vigararia. Portanto, chegando mais próximo de todas as pessoas. Chegando mais próximo de toda a gente, porque essa é a única forma, não é? Se não chegarmos próximo daqueles que estão no terreno a fazer a pastoral direta, ficar só em documentos largos ou em teorias assim muito gerais não funciona. Por isso, uma das decisões do Departamento do Patriarcado de Lisboa foi de criar um delegado para a animação missionária em cada vigararia, e temos reunido 2 vezes por ano com esses delegados. É um tempo de partilha, um tempo de formação, um tempo de informação, um tempo também para motivar algumas atividades. Depois, temos todos os anos uma vigília missionária patriarcal, portanto este ano vai ser no dia 21 de outubro em Mafra, que é também para dar uma força especial à vivência do Dia Mundial das Missões, e criámos outras iniciativas de missão no terreno. Por exemplo, este ano fizemos uma semana inteira no Val de Chelas, para o ano vamos fazer em Camarate. E achámos que isso é muito importante. Se calhar o passo mais decisivo que este departamento deu este ano foi de ter integrado na grande escola de leigos do Patriarcado de Lisboa um curso que vai ter o título de Missão Hoje e vai funcionar desde fevereiro a junho. Vai funcionar no polo de Algés, em Miraflores, e será uma forma de poder ajudar os párocos, os religiosos presentes, mas sobretudo os leigos, porque estamos a falar da escola de leigos, dar uma formação de base, mas uma formação que seja, enfim, com alguma profundidade e alguma ligação interna sobre a missão hoje. Falamos então desse congresso missionário em 2008. Terá sido um momento de síntese daquilo que as obras missionárias pontifícias propõem para a dinamização do espírito missionário em Portugal? Foi uma experiência única, porque todas as dioceses participaram. Primeiro, se prepararam no sentido de realizar este evento com um ano de preparação. Houve momentos de oração, houve momentos de partilha, e houve momentos também de reflexão. E esta experiência da realização do Congresso foi um momento marcante para toda a Igreja. Foi a única ocasião que vi interessados, os seus bispos, os institutos missionários, leigos, jovens, toda a gente esteve presente. E toda a gente, para além da presença, manifestou entusiasmo e este congresso marca uma linha de rumo para o futuro e, sobretudo, marcou, a partir das suas conclusões, a necessidade de se empenharem não só as dioceses, mas também a nível pessoal, que a dimensão missionária faz parte do ser batizado, faz parte do ser cristão. Essa é uma certeza também muito presente nesse documento base para a missão, pedido nas conclusões do Congresso, que é a Carta Pastoral para um Rosto Missionário da Igreja.
E está bem presente e felizmente que foi publicado antes da vinda do Papa aqui, no sentido que ele é o grande missionário da Igreja e a Igreja em Portugal fez um esforço para que aparecesse, porque houve um ano de preparação, passou por 4 ou 5 redações e finalmente saiu este documento, que é um documento, que é uma carta pastoral dos bispos de Portugal, que assumem a dimensão missionária da Igreja como fundamental para o ser cristão e implica também a responsabilidade dos seus bispos no sentido de dinamizarem a partir daí tudo que vem para o futuro. Sobretudo a criação dos centros missionários diocesanos e, a partir daí, a implantação dos centros paroquiais. Padre Neves, que rumo para a missão em Portugal foi definido no Congresso, depois traduzido também neste documento? E eu acho que há 2 ideias que na prática é uma só, que esta Carta Pastoral apresenta como fundamental para o presente e para o futuro da missão e da Igreja em Portugal. Há uma clara definição de uma urgência de passarmos do inverno da Igreja para a primavera da Igreja. Portanto, enfim, parece mais ou menos claro que nas nossas Europas a Igreja não está a atravessar um grande momento de popularidade. Portanto, há muita gente que não se identifica, há muita gente que contesta, há muita gente que não pratica, mesmo dentro dos que são católicos, e isso deve-nos questionar. Portanto, colocar bem esta questão implica depois definir algumas estratégias para ultrapassar essa fase. E esta carta pede claramente que se passe do inverno à primavera. E então, como é que isso pode acontecer? Também está explicado na carta, temos que passar de uma igreja de manutenção, uma igreja de cuidados paliativos, para uma igreja que se abre e que parte, uma igreja em missão. E aí há um conjunto de aspectos que têm que ser tomados em linha de conta. Temos que estar ao serviço dos mais pobres, temos que valorizar mais o papel da Bíblia na vida das pessoas e temos que ter igrejas que sejam mais abertas, que sejam mais acolhedoras e que sejam mais dinâmicas. Mesmo assim, parece que estamos a falar abstratamente. Temos que ter igrejas mais abertas. Estaremos aqui a dizer o quê? Que é preciso que cada batizado ensaie anunciar, ensaie partir para a missão? Sim, e não precisa de grandes palavras, precisa de viver. O partido? O partido, claro, é uma questão de coração, não é? O partido de coração ao coração. E pode ser partir para o outro lado da rua, não é? Sim, às vezes nem precisa, dentro de casa, não precisa. Basta ir da cozinha à sala de jantar. Às vezes o partir não é geográfico. Não, mas eu acho que é preciso que nos desinstalemos, que nos convençamos de que os valores gravados nas páginas dos Evangelhos, se vividos, geram felicidade, geram sentido e combatem todas as crises. Se calhar num tempo tão crítico como aquele que estamos a viver agora, faz sentido voltar às raízes da nossa fé, aos valores profundos do Evangelho e vivê-los. Eu estou convencido que se formos verdadeiramente solidários uns com os outros, se nos amarmos uns aos outros, porque a síntese do cristianismo é essa, se formos capazes de fazer isso, estamos a ser profundamente missionários e estamos a dar à Igreja uma credibilidade que, se calhar, ela nos últimos tempos perdeu um bocadinho. Poucos minutos para falar ainda de 2 assuntos, 2 acontecimentos. Um é o Outubro Missionário, que em cada ano as obras missionárias pontifícias tentam dinamizar sempre mais. Que oportunidade constitui este Outubro Missionário para que essa consciência de missão de cada batizado seja de facto efetiva? Este documento, este caderno, que tem cerca de 80 páginas, é um instrumento de trabalho para todas as paróquias e inclusive as obras missionárias pontifícias enviam por correio a todos os parcos de todas as paróquias de Portugal. É um instrumento, são 40.000 exemplares que são espalhados pelas obras missionárias, pelos institutos missionários, de forma gratuita, no sentido de fazer, através de celebrações, através da mensagem para o Dia Mundial das Missões, através da Via Sacra, através da oração do terço, através das reflexões dominicais. Uma palavra de agradecimento ao Padre Tony Neves, que desde há diversos anos
orienta a equipa que prepara este instrumento de trabalho. Equipa de redação. É ele que prepara com diversos elementos no sentido de dinamizar naquele ano o Outubro Missionário. E é cada vez mais utilizado este guião, Tony? Pelas informações que me vão chegando, sim, porque por um lado é um guião muito plural, tem um lado pragmático inquestionável, porque tem celebrações de Via Sacra, tem uma vigília missionária, tem meditações para o Rosário, tem também o comentário para as leituras de todos os domingos, e isso torna-se muito prático. Por outro lado, para cada semana tem um tema de reflexão, e temos todos os anos um ou outro aspecto que nós achamos que deve ser particularmente abordado. Por exemplo, este ano estamos no Ano Europeu do Voluntariado, esse aspecto não poderia passar ao lado, e de facto as páginas centrais são sobre o Ano Europeu do Voluntariado, com um texto da doutora Fernanda Freitas, e também vão acontecer em outubro os 25 anos do grande encontro de Assis, em que o Papa João Paulo II convidou os líderes religiosos de todo o mundo para uma oração pela paz. E esses são os dois temas novos que serão, enfim, que fazem parte deste guião para este ano. O nosso tempo, infelizmente, é que já não dá para muitas mais informações, para além, enfim, da existência deste guião para Outubro Missionário. Informo eu, porque ia-vos dar essa palavra para dizerem o programa das próximas jornadas missionárias. Passo eu essa informação. Estas jornadas decorrerão em Fátima, nos dias 16, 17 e 18 de setembro, portanto, daqui a alguns dias. E o tema para as Jornadas Missionárias de 2011 é voluntariado e missão, tema, aliás, como o Pato Neves disse, está presente também no guião Outubro Missionário. Foi o programa Eclésia de hoje. Desejo um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.